Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falar sobre a Parashá Aharemot, que vai de Levítico 16, 1 até o 18, 30. E começando pela Brit Hadashah, né? Vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 20. Antes disso, eu só quero situar você no contexto da Parashá, porque quando eu for falar sobre a Brit Hadashah, eu vou precisar fazer uma aplicação diferenciada. Qual é o contexto? Tá? O texto diz que o Eterno falou a Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon, quando eles se chegaram diante do Eterno. Então, nós estamos falando aqui de que contexto? Um contexto onde eles foram para o tabernáculo de forma indevida e morreram. Quem os matou foi o próprio Eterno. Dentro disso, eu quero mostrar algumas coisas para você que eu acho muito pertinentes, para que a gente possa falar sobre o que acontece depois da morte. E é interessante porque essa palavra ahare, ela é uma palavra que tem uma raiz que é muito profunda. Então, vamos tentar falar um pouquinho disso agora, tá? Esse verbo ahar, ele significa demorar ou atrasar. E quando a gente fala sobre isso, esse atraso está ligado com algo que diz respeito ao futuro. Pois bem, na cultura hebraica, bíblica, o passado está diante de nós e o futuro nas costas. É ao contrário da nossa cultura. Aí você pergunta assim, mas Rabino, por que o passado está à nossa frente e o futuro às nossas costas? A resposta é simples. Porque você enxerga o passado, você já viveu ele. E o futuro você não vê. Você entende que a conceituação da raiz hebraica é muito diferente? Ela é oposta àquilo que nós hoje julgamos ser o correto quando falamos de passado e futuro. E é interessante porque essa palavra, are, esse verbo, ele fala da parte de trás, de algo que ainda não aconteceu, porque é futuro. Então, como essa palavra está relacionada com a morte, para nós que estamos vivos, o futuro que é relacionado com a morte ainda não aconteceu. Por quê? Porque a palavra Aharon, que é da raiz, e não é o nome Aaron, o irmão de Moshe, tá? Ela significa o último. Ou seja, o que vai acontecer por último na vida do homem, no futuro, é a morte. Para quem está vivo, isso é o futuro. Então isso é muito interessante porque isso mostra para a gente que a morte, ela, quando vista do ponto de vista de quem está vivo, ela é um evento futuro. Para quem morreu, a pessoa já não tem mais a consciência de passado e presente e futuro, só do presente para ela. E aquele momento que ela está vivendo é sempre presente. Mas olhe só que interessante isso. A morte, ela é considerada nas escrituras e na tradição rabínica o equivalente a uma pessoa. E por quê?
porque a morte entra no contexto da humanidade através de uma ação de desobediência, ou seja, o pecado. Então você acaba percebendo que para Adão, lá atrás, enquanto ele não havia pecado, não havia o quê? Um futuro. Ele estava sempre no presente, porque o futuro que o alcançaria não seria a morte. Entenda o meu raciocínio agora. Mas quando Adão peca, o futuro entra e faz parte então do quê? Daquilo que viria, a parte de trás que ele não está enxergando. Então, baseado nisso, eu quero agora tentar te mostrar os conceitos que Rabino Shaul trata lá em 1 Coríntios, para a gente entender essa mecânica e entender a paraxá que nós vamos tratar. Porque essa paraxá, ela faz uma divisão entre aquilo que os filhos de Aharon fizeram e as suas consequências. Então, nós temos que parar para pensar que o que espera o homem no futuro é a morte. E quando eu estou falando de morte, eu estou falando de morte física, ok? Eu não estou falando da morte espiritual, porque isso é uma outra coisa que nós vamos mostrar para você daqui a pouco. Então, a morte é esperada por todos. Só que as pessoas não têm consciência de quando isso ocorrerá. Ela pode vir de uma forma surpreendente, como ela pode ser também detalhada e esperada, caso alguém tenha uma enfermidade e vá havendo uma degeneração. E isso nós temos essas duas possibilidades. Então, nós vamos tratar agora daquilo que Rabino Shaul fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Tá? Eu vou ler para você no texto direto do hebraico, que um trabalho que eu já realizei, está no prelo para a gente publicar isso aqui. Isso aqui é um livro de análise da Brit Hadashah, do texto de 1 Coríntios, versículo por versículo. Então eu vou ler para você o verso e vou analisar as palavras agora, ok? Então 1 Coríntios 6, 9 diz assim: não sabeis que os filhos da maldade não hão de herdar o poder soberano de Elohim? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Até aqui. Então vamos lá. O que são os filhos da maldade? Lembra que essa carta está sendo escrita para a congregação de judeus messiânicos lá na cidade de Corinto. Eles estão fora de Israel, eles estão na diáspora, estão recebendo esse documento aqui. Então, na congregação, tem um alerta. Qual é o alerta? Os filhos da maldade não vão herdar o poder soberano de Elohim. E eu vou depois fazer a separação entre o conceito de reino de Deus, que é o conceito vigente hoje, e o poder soberano de Elohim. Então veja bem agora. Os filhos da maldade. Essa palavra maldade, avlá, em hebraico, ela significa desviar-se ou agir injustamente. Não é difícil a gente concluir, irmãos, que isso tem a ver com imaturidade mental. Dentro do conceito hebraico isso é muito claro. Por quê? Porque quando a pessoa ela cresce dentro de um ambiente em que ela não é corrigida, ela então passa da idade infantil para a idade adulta e ela continua achando que ela pode fazer o que ela quer. A psicologia faz a menção a situações como esta. E aí nós temos dentro dessa palavra, da raiz dessa palavra, avel, que significa injustiça e iniquidade. E o que é iniquidade? É aquele pecado que é repetitivo e um pecado que causa
dano à vida das pessoas. Então nós temos aqui, dentro disso, a vil, que significa injusto. Então, existem filhos da iniquidade que foram gerados em desobediência e que não querem se ajustar ao padrão de obediência. Porque como nós estamos falando da congregação de Corinto, nós estamos falando de pessoas que estão ouvindo a Torá, que estão recebendo lições, que estão trabalhando no seu dia a dia dentro de um contexto físico / espiritual, e que leva estas pessoas a terem um conhecimento. E duas coisas podem ser feitas com o conhecimento. Ou nós assimilamos e permitimos que este conhecimento transforme a nossa vida, ou nós o rejeitamos. E quando há a rejeição do conhecimento, nós temos um outro fenômeno, que é a manutenção da vida de iniquidade e de pecado. E aí, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas que agem assim e não querem se curvar diante daquilo que a palavra fala, essas pessoas, elas acabam entrando numa espiral de afundamento espiritual, eu vou chamar assim. E elas vão fazendo com que a sua vida espiritual se deteriore cada vez mais. Agora veja bem, estas pessoas que Rabino Shaul classifica num momento, digamos assim, mais genérico, os filhos da maldade, depois ele vai especificar estes filhos, vai dizer quais as categorias eles se encaixam. Eles não vão herdar. A palavra herdar, Yarash, ela fala sobre uma herança, uma posse, tá? Uma posse espiritual. Então, isso significa posse ou herança do coração do Eterno. Então, olha só que interessante. Dentro da palavra Yarash, que fala dessa posse espiritual, tem a palavra Reshet, que fala de uma rede ou algum outro dispositivo que captura o inimigo. Então veja, a herança espiritual de alguém, além de conectar essa pessoa com a eternidade, essa pessoa também captura o inimigo, colocando ele no seu devido lugar, permitindo que essa pessoa avance na sua vida espiritual. E aí ela tem também a palavra Morachá. E Morachá é a herança espiritual que alguém pode receber. Então veja bem que coisa extraordinária isso. Nós temos aqui essa conexão do mal e do não recebimento da herança. Quem pratica o mal em qualquer nível não tem herança espiritual. Veja bem, e essa herança espiritual ela é chamada aqui de poder soberano de Elohim. Qual que é a diferença entre o conceito do reino de Deus e o poder soberano de Elohim? Vamos então para o primeiro. O reino, para nós e no mundo inteiro, dá uma ideia de fisicalidade, como se houvesse um quartel-general na Terra, de onde o Senhor opera as coisas. A palavra Malhut, poder soberano, ela é oposta. Ela fala de algo que está nos céus e que influencia a terra. Mas esse Malhut é um poder soberano. Ninguém resiste a ele. Onde ele chega, ele causa transformação. Com um detalhe, a transformação está ligada à aceitação da pessoa. E aí nós estamos falando sobre algo pessoal.
eu tenho o poder de decisão pessoal. Se eu quiser, as coisas mudam. Se eu não quiser, nem o Criador é capaz de me mudar. Como é que é o nome disso? Livre-arbítrio. Então veja que esse conceito aqui está sendo tratado por Rabino Shaul de tal forma que ele mostra que as pessoas que ele vai listar agora e categorizá-las não vão receber isso. Então, de uma forma muito assim clara, o que ele está querendo dizer para a sua audiência lá na congregação de Corinto? Fujam disso, porque senão vocês não vão ter herança espiritual vinda do Mashiach. Vocês vão ter um outro tipo de herança espiritual vindo do lado da maldade, que é Satã. Então nós temos aqui uma situação na qual nós temos que parar para raciocinar. E eu queria que você pudesse compreender o seguinte: dentro do judaísmo, o judeu ele é levado a pensar. Na nossa congregação, nós ensinamos os irmãos a raciocinarem, a pensarem. Nós não temos aquele modelo de ensino, que é aquele modelo que a gente chama de bancário. Tem um pacote, você joga e a pessoa tem que assimilar aquilo e acabou. Não, não. As pessoas elas precisam raciocinar, desenvolver a sua mente, para que elas possam chegar às devidas conclusões. Então aqui Rabino Shaul está levando esta congregação a raciocinar. Dentro do conhecimento do judaísmo que eles têm, de Torá, de Tanakh, e agora ele está dando para estas pessoas elementos de conexão. E dentro destes elementos de conexão, ele vai começar agora a citar essas pessoas, os tipos de pessoas que não vão herdar isso. E ele fala então sobre Bnei Zenunim, o primeiro, que foi traduzido por devassos. Traduzindo Bnei Zenunim, filhos da prostituição, literal. Então, os filhos da prostituição, ou seja, aqueles que continuam se prostituindo, fornicando, não têm herança no poder soberano de Elohim. Ou seja, isso fala sobre relações heterossexuais ilícitas. Uma relação entre um homem e uma mulher que não está de acordo com os padrões da Torá. Você está entendendo? Então aqui, Rabino Shaul tinha o entendimento do que significava isso, e as pessoas que estavam ouvindo as suas palavras e depois lendo a sua carta, tinham esse mesmo entendimento. Por isso, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Aqui há uma coisa há uma linha muito tênue entre a prostituição física e a prostituição espiritual. Por vezes elas ocorrem concomitantemente. Então, quando isso ocorre, essa pessoa ela está trabalhando em dois níveis de prostituição. Por quê? Porque ela ouviu a palavra e a palavra não foi permitido entrar no seu coração e causar uma transformação. Então ela, de certa forma, ainda está se prostituindo fisicamente, espiritualmente e está dando mau exemplo para outras pessoas. Porque veja, se isso aqui está acontecendo, está sendo dito isso dentro da congregação, nós lembramos que em Corinto haviam alguns precedentes perigosos de pessoas cometendo esses pecados absurdos dentro da congregação. Hoje, a gente sabe que isso continua acontecendo.
E por isso há um alerta para estas pessoas, tanto para a liderança quanto para os liderados. Porque se Rabino Shaul está mandando isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte para a liderança da Kehilá de Corinto: não tolere esse tipo de coisa. Por quê? Porque não dá para pegar e misturar as duas coisas. Ou seja, num ambiente que deveria ter santidade, transformação, onde a palavra do Senhor precisa ter livre curso para tratar a vida das pessoas, essa situação não pode acontecer. Difícil comentar, né? Porque a gente começa a lembrar dos escândalos que estão acontecendo. E são públicos hoje, infelizmente. E tem deixado muitas pessoas tristes. E muita gente está deixando o Senhor por causa desses escândalos. Misericórdia. Bom, vamos continuar? O próximo fala sobre idólatras. Ovdei Elelim, servidores de ídolos. Eu só quero mostrar para você algo que eu acho que é muito pertinente também agora. A palavra Elilim significa fraco, ignorante, insignificante, nada, que é o ídolo, tá? O que é o ídolo? Nada. É um pedaço de coisa, com uma forma, que alguém considerou aquilo como um objeto com poderes extraordinários. Agora você imagina, a pessoa pega e vai idolatrar um copo. Porque se eu beber nesse copo poderoso, a minha vida vai mudar. Então, as pessoas ouvem a voz dos demônios e colocam objetos, outras pessoas e situações no lugar do Criador, dando a estas coisas poderes inexistentes. É até engraçado porque tem uma coisa ligada com o óleo ungido. E Yaakov, né, o Tiago, ele fala que se uma pessoa estiver enferma, você ora pela pessoa e depois você unge. E ele coloca lá: a oração salvará ou curará o enfermo. O óleo é só uma confirmação. O pessoal inverteu. O pessoal coloca no óleo o poder de cura. Óleo não cura. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Então, tem uma idolatria disfarçada. Uma idolatria que permeia o povo do Senhor por trocar o Senhor por objetos que dizem ter poder. Então, isso aqui, Rabino Shaul estava colocando porque lá em Corinto o problema era muito maior do que isso. Existiam pessoas que frequentavam a congregação e iam para os templos para adorar ídolos. Então, você fala assim: Rabino, mas hoje isso não existe. Imagina, né? Imagina se não existe. Existem pessoas hoje que, infelizmente, estão dentro de congregações, de sinagogas e de igrejas e que depois vão para outras coisas ligadas à idolatria. Existe sim. Lembrando que estas pessoas não têm parte na herança espiritual na eternidade. Ok? Vamos continuar. Adúlteros. Palavra forte, né? Naap, em hebraico. Cometer adultério e apostatar. E é interessante, irmãos, porque o tema adultério, ele já é um tema recorrente. E o adultério, ele é um dos crimes que a Bíblia pune
quando ele é pego em flagrante com pena de morte. Então você percebeu por que essa palavra está na lista? Porque o adúltero, quando ele persiste no adultério, ele está morto. Espiritualmente já foi. Então veja que coisa terrível essa. O Rabino Shaul falando sobre esta questão e mostrando que há uma advertência da sabedoria contra a mulher adúltera. E veja que aqui a mulher ela está sendo colocada numa posição em que ela induz o adultério. Olha só que interessante isso. Obviamente, irmãos, o adultério não existe sem as duas partes. Por isso nós temos que tomar cuidado com isso. E aqui, novamente, eu vou falar sobre o adultério físico e o adultério espiritual. Que quantas vezes as pessoas estão largando o Senhor por nada. E é muito interessante isso porque as pessoas estão dando valor para aquilo que é falso, para aquelas mentiras contadas pelas trevas, e que fazem com que pessoas estejam, então, acreditando e adulterando espiritualmente. Complicado isso, muito complicado. Nós temos, então, irmãos, uma outra situação que está ligada a isso. Eu não sei se você percebeu, mas aqui existe um encadeamento, uma sequência de pecados que eles vão se tornando cada vez mais intensos. Depois nós temos aqui efeminados, kadeshim em hebraico, que significa prostitutos de culto, luxúrias juvenis. O Tanakh fala várias vezes sobre rapazes escandalosos. Isso é um eufemismo, obviamente, para esse tipo de prostituição, de homens efeminados. E aí nós entendemos, irmãos, que esse é um pecado que vai contra a criação. Porque um homem querer ter prazer com outro homem a nível sexual, ou uma mulher ter prazer com outra mulher a nível sexual, isso é indizível. E aqui eu quero deixar uma coisa clara, irmãos, porque na criação, biologicamente falando, o homem completa a mulher. O homem não pode ter prazer com outro homem, nem uma mulher com outra mulher. Isso é impossível na Bíblia. Isso foi uma perversão das trevas que fez com que homens e mulheres pudessem então ter prazer entre si. Mas como isso aconteceu? Através da ação dos demônios. Um casal tem prazer entre si. Um homem com outro homem não tem. Uma mulher com outra mulher também não tem. Isso é ação de demônio. Os demônios geram isso na pessoa. Então, eu quero que você fique ciente de que esse tipo de coisa é maligna, é demoníaca. Quem pratica esse tipo de coisa está endemoniado até a tampa. Rabino, misericórdia. Porque muda a natureza da criação, muda aquilo que o Eterno, que o Criador instituiu como regra para toda a criação. Agora, de repente, os demônios vêm, começam a agir e mudam isso. Qual é o motivo? O motivo é simples.
para desonrar o Criador através da criatura. Eu só vou abrir um parêntese aqui para me explicar essa fala. O diabo e as trevas sabem que dentro de cada ser humano tem uma centelha do Criador. Está lá aquela centelhazinha. Qual é o objetivo dele? Pegar essa centelha que veio do Criador e levar para o inferno. Porque quando ele faz isso, teoricamente falando, uma parte do Criador vai estar no inferno. Você entende como é sério isso? Você entende que o pecado, ele conduz as pessoas a esse tipo de situação? Isso alegra Satanás, porque com isso ele atinge, entre aspas, o Criador. Dizendo o seguinte: olha a tua criação, olha o que eu fiz com a tua criação. Olha o que eu fiz com aquelas pessoas que são parte da alma do Mashiach. Isso é forte, irmãos. Isso é uma coisa muito intensa. E às vezes as pessoas não param para pensar nisso. E aí nós temos um outro problema, que quem decide fazer isso não é Yeshua, é o próprio homem. O homem diz assim: eu quero pecar, eu quero fazer isso. Como eu estava vendo um vídeo ontem sobre um homem, né, um show de uma cantora aí, eu não vou falar o nome dela para não dar ibope, né, obviamente, uma cantora estrangeira, que ele disse que quando ela começasse a cantar, que eles queriam pegar uma estrada para o inferno para ir para lá, ao som da música dela. A pessoa ela quer o inferno. Irmãos, isso são coisas muito importantes para nós dizermos: as pessoas estão fazendo escolhas. Aqui, Rabino Shaul está pegando a congregação e dizendo para a congregação assim: irmãos, façam a escolha correta. Vocês estão tendo oportunidade gigante de fazer uma escolha correta. A pergunta que eu vou fazer para você é: todo mundo que ouviu isso, todo mundo que teve acesso aos escritos de Rabino Shaul, tomou a decisão correta? Eu vou te dar a resposta: não. Olha que incrível, que impressionante. Pessoas ouviram essas boas novas e mesmo assim decidiram que elas não queriam dar crédito a esta palavra. É incrível, é impressionante. Alguém ouvir sobre tudo isso aqui, que são coisas que já na sociedade estão erradas. Mas as pessoas dizem: não, isso é coisa antiga da Bíblia. Isso é coisa de gente retrógrada. Eu não vou aceitar isso, eu vou fazer do jeito que eu quero. O futuro, que está nas nossas costas, está nas costas de quem está vivo, reserva algo para essas pessoas. E não é uma herança espiritual, segundo o Rabino Shaul está dizendo. Por isso, tudo isso que ele está dizendo aqui é sério, irmãos. É muito sério. Deixa eu continuar aqui no próximo versículo para a gente completar aqui, para a gente poder depois tentar fazer a transição para a Torá, porque tem muita coisa aqui interessante para a gente falar. Ele fala agora sobre os ladrões. Ganav, roubar, levar embora. Essa frase, essa palavra ela é muito ampla dentro desse versículo, dentro da frase que vem a seguir. O ladrão, o que ele rouba? Ele rouba duas coisas. Ele rouba algo que é material e ele rouba aquilo que é imaterial. E olha só, quando alguém esconde a informação de outrem,
esta pessoa está roubando a mente de alguém. Não, para. Como assim? Olha só que interessante isso agora. Quando alguém fala alguma coisa e essa pessoa não dá a informação correta ou não dá a informação completa e engana o próximo, ela está roubando a mente daquela pessoa, ela está sendo classificada como ladrão. Irmãos, é muito mais sério do que nós imaginamos isso. Isso aqui é uma coisa profundíssima. Esse termo em hebraico aqui, ele hoje, assim, é para colocar 99,9% da humanidade no inferno. Por quê? Porque as pessoas se habituaram a não falar a verdade. Quem fala a verdade hoje é condenado. Olhe o absurdo. Olha o que Satanás está fazendo para que as pessoas não obedeçam a palavra. E o fato de não obedecerem vai levá-las para o inferno. Veja a seriedade do que eu estou mostrando para você. Então hoje, qualquer coisa, uma propaganda enganosa, está listada onde? Nesse ladrão. A pessoa ela é considerada ladrão pelo Todo-Poderoso. Outra coisa, tem uma expressão em hebraico que é Gneivat Da'at, que significa roubar conhecimento. E aqui, irmãos, eu vou abrir mais esse leque, porque eu acho importante falar uma coisa aqui. O conhecimento da palavra tem sido omitido. E pessoas têm sido enganadas pela falta do conhecimento. Eu estou abrindo para você aqui o conhecimento da língua hebraica dentro da Brit Hadashah. Nós temos hoje, irmãos, várias situações, traduções erradas da Bíblia, pessoas usando a Bíblia de forma a enganar os outros. E nós temos uma outra coisa que está acontecendo e agora está ficando cada vez mais intenso. Pessoas pegando os termos em hebraico e mudando, falsificando estes termos e no tocante ao nome do Mashiach e do Pai. Então isso, dentro desta palavra, é chamado de Gneivat Da'at, roubo de conhecimento. Porque estão falsificando aquilo que é original. Olha só onde nós chegamos. E eu estou falando de gente que inclusive está nas redes sociais dizendo que é temente ao Eterno. Misericórdia. Misericórdia. Você entende como essa paraxá é importante? Você vê que essa questão do conhecimento, ela rouba o coração das pessoas. Alguém vai acreditar. E essa pessoa vai ter o seu coração roubado da verdade para acreditar numa mentira. Porque o conhecimento verdadeiro foi roubado dela. Ele foi maquiado, ele foi transformado em algo que é falso e vendido como verdadeiro. Meu pai, eu às vezes conversando com a Rebetzi, com minha esposa, eu digo para ela assim, misericórdia, amor, o inferno vai ser o lugar onde vai ter muita gente. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que está cada vez mais difícil. Porque as pessoas não querem dar ouvidos à verdade. Eu digo isso para os irmãos porque eu participo de alguns grupos aqui
E quando se fala, por exemplo, do nome do Mashiach, existem algumas nuances de falsificação nisso. Uma das coisas que a gente vê que é muito séria é que as pessoas, mesmo que você mostre a verdade, com prova, com tudo, a pessoa vai continuar fazendo o que é errado. Olhe, como assim? Então nós temos hoje, dentro desse aspecto, esta situação de pessoas que não querem se curvar. Elas acham que a verdade é o que elas estão falando, mesmo que elas não tenham como provar. Detalhe, quem fala isso acerca da língua hebraica não tem nenhum conhecimento de hebraico. Quando a gente coloca um texto e pede para a pessoa ler, ele diz assim, mas eu não leio hebraico. Mas fala de uma palavra hebraica que ele diz que é verdadeira. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. Depois ele vem falando sobre avarento, batzá. Aquela pessoa que quer lucro, que quer ganho injusto, que adquire lucro pela violência. Agora, é uma outra questão que a gente fica pensando o seguinte, qual é a utilidade do dinheiro injusto ganho aqui na Terra? Qual que é a utilidade dele? Porque toda injustiça, ela vai trazer sobre aquela pessoa julgamento. A pessoa vai desfrutar daquele dinheiro? A resposta é não. E ainda vai atrair sobre si o julgamento que vai fazer com que a pessoa vá para o inferno. É simples assim, mas também mostra para a gente que estas pessoas, e aqui nós estamos falando de alguém que está dentro de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja, você claro para você, e que está praticando isso, está sendo avarento. Quanta gente tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, no Facebook, para ganhar dinheiro, fazendo fofoca, falando mal dos outros, expondo problemas que poderiam levar outras pessoas a se desviarem e têm levado. Com que objetivo? Dinheiro. Ganhar dinheiro nas redes sociais. Porque eu tenho que ter like, eu tenho que ter uma plaquinha do YouTube lá. Você está notando que não tem plaquinha aqui, né? Você sabe por que não tem plaquinha, né? Porque a minha fala, ela não dá ibope. Porque eu estou aqui fazendo algo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos, dizendo o seguinte, acorda para essa realidade. Misericórdia, nós precisamos nos limpar destes pecados. De gente que está buscando ganho financeiro e se esquecendo da vida eterna. E aí, qual será o destino dessas pessoas? Quem sou eu para falar? Mas eu estou aqui hoje para dar um grito de alerta. E para dizer o seguinte, vamos tomar cuidado. Gente usando a palavra do Senhor como fonte de lucro. Cantores que cobram fortunas para cantar 1 hora e meia. 30, 40 mil. Misericórdia. Então, irmãos, eu não vou me delongar nisso, porque eu acho que nós já temos cheios de exemplos. Mas tem aqui esse grito do Rabino Shaul dizendo o seguinte, não seja avarento. O foco não é o dinheiro é ferramenta para abençoar a vida das pessoas. O foco é o seguinte,
é eu fazer a vontade do Senhor e usar o dinheiro como ferramenta de multiplicação. Uma coisa que o judeu é, e ninguém pode negar, ele é generoso. Tem gente avarenta? Tem, mas via de regra nós somos generosos. E a gente não tem problema com dar, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Isso a gente já sabe também. Vamos continuar aqui. Bêbados, saba. Beber ou beber muito, tá? Isso aqui, irmãos, fala do descontrole. Não significa que a pessoa não possa beber vinho, porque o vinho ele é permitido na Bíblia, ele é aconselhado na Bíblia, inclusive para questões estomacais. E nós sabemos dos benefícios do vinho para a saúde. Agora, não dá para sentar e tomar meia garrafa de vinho de uma vez. Não dá para sentar e beber e começar a trocar as coisas. Não se pode, cada um de nós tem um limite. E eu já falei isso num vídeo anterior. Eu conheço o meu limite. Eu sei que eu posso beber 2 taças de vinho. Continuo ótimo. Se eu beber a terceira, eu já começo a sentir uma alteração. Então, eu vou até onde? Até o meu limite. Rabino Shaul está dizendo, ele não está dizendo que a gente não pode beber, mas está dizendo que o bêbado, quem se excede, está se excedendo porque está dando lugar aos demônios falarem, beba, 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 que você vai ficar bem, você vai afogar suas mágoas, você vai ter coragem para fazer algo. Incrível, irmãos, e Rabino Shaul avisando a congregação, avisando que inclusive no Kiddush que é feito no Shabat, a gente precisa esperar um pelo outro, a gente precisa dividir o pão, dividir o vinho com todo mundo, em porções pequenas, para que ninguém deixe de beber e comer, e ninguém beba demais e coma demais. O equilíbrio, aquela coisa de manter o padrão da Escritura. Ai, Senhor, quanta coisa nós precisamos corrigir. Pedir ao Espírito Santo para entrar na nossa vida e dizer assim, Senhor, me corrige nesse negócio. Ah, Rabino, eu não tenho força, então pede ao Espírito Santo para fazer isso. A palavra ela tem poder de transformação, então nós temos que pedir para o Espírito Santo fazer isso na nossa vida. Nós não podemos ficar reféns destes tipos de pecados. Continuando. Maldizentes, gadaf, injuriar os homens e blasfemar contra o Criador. Irmãos, mais uma vez, isso aqui eu vou colocar dentro da categoria Lashon Hara, falar mal das pessoas. Isso gera passaporte para o inferno. Ok? Estou sendo claro? Está aqui, ó. Essas pessoas não vão herdar o poder soberano de Elohim. Vai para o inferno. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. A língua tem poder de criação e de destruição. Quem usa a língua de forma indevida destrói a vida de seu irmão. Ufa! Misericórdia! E a pessoa ainda chega num nível, e nós já tivemos experiência com isso, de deixar Yeshua e começar a lutar contra Yeshua, como se pudesse, como se fosse a ação mais inteligente da mente deturpada e conturbada desta pessoa. Isso é muito sério, irmãos. Pessoas que agem desta forma estão prejudicando a vida de outros e se prejudicando também. Lembrando que quem faz isso aqui está emprestando a sua boca para Satanás. Só um detalhe, mas eu quero deixar claro isso também, tá? Porque a pessoa profere
palavras ímpias, ela fala contra os judeus, fala contra o judeu messiânico, ela fala contra a autoridade do Eterno, fala contra a palavra. Dizer assim, a palavra do Eterno é falsa. Ela não é falsa, ela foi mal traduzida, mas a essência permanece. Agora, o que nós precisamos entender é que tem gente que se levanta e empresta a boca e o resto do corpo para Satanás poder usar e poder acabar com a vida das pessoas. E com a dele também, obviamente, né? Aí esse versículo finaliza quando Rabino Shaul fala sobre roubadores. Agora aqui tem uma palavra interessante, tá? A palavra que aparece aqui é Hamas. E aqui esse roubo, ela está ligado à violência. Gente que dentro das congregações é violenta. E violenta em dois sentidos diferentes. Primeiro, no sentido literal, de pessoa que não tem paciência e já parte para cima do outro. E no segundo, no sentido figurado, que são aquelas pessoas que usam a violência velada, de palavras, para tentar intimidar os outros, para tentar humilhar os outros, para tentar fazer com que as pessoas se sujeitem àquilo que elas estão falando. E eu não estou falando só de líder, eu estou falando de pessoas em geral. Existem abusos? Sim. Mas também a gente precisa tomar cuidado para não jogar isso só nas costas dos líderes. Porque existem pessoas que estão fazendo isso. E aí, isso aqui acaba chegando num ponto em que as pessoas estão praticando isso de forma natural. Virou hábito fazer isso. Agora, fulano fez assim, fulano, que... Muita palavra dura para humilhar as pessoas. A correção, irmãos, ela é sempre bem-vinda e necessária. Mas a correção tem que ser feita com amor e brandura. A não ser que a outra pessoa queira partir para a violência. Aí a correção tem que ser feita como? Tem que ser feita com justiça. Tirar a pessoa do meio. Para não causar outro tipo de situação dentro das congregações, das igrejas ou das sinagogas. Mas a correção ela deve existir. Então, esses dois versos nós conseguimos tratar de algumas coisas que essa palavra final, Hamas, fazer o mal contra alguém de uma forma violenta, aponta para a gente, para uma situação que existe hoje, que existe um grupo terrorista com esse mesmo nome, que é violento, e que estas pessoas estão agindo para poder massacrar a Israel. O que acontece aqui? O diabo está fazendo a mesma coisa, ele usa essas pessoas para poderem massacrar o Senhor através dos seus servos. Lógico que ele não é doido de ir na sala do trono e falar assim, eu vim aqui, Senhor, para lutar contra você e para dizer para você o seguinte, que eu vou pegar você aqui e vou dar em você. Aliás, quem é Satanás para fazer isso, né? Ele nem condição de fazer isso ele tem. Ele sabe que só a presença de Yeshua coloca ele de 4. Tamanho o poder que Yeshua tem. Só para mim fechar essa questão, porque nós vamos terminar aqui, né? Eu vou fazer uma conexão rápida lá com a Torá para a gente poder terminar. Essas pessoas não herdarão o poder soberano de Elohim. Isso significa que se elas não vão herdar o poder soberano de Elohim, eles vão ter alguma outra coisa como herança. E essa herança vai ser trágica, vai ser terrível. Fazendo a conexão com Torá. Quando os filhos de Aharon cometeram aquele equívoco e acabaram sendo mortos pelo Senhor, qual foi o destino deles? Nós não temos a resposta. Mas nós podemos falar uma coisa. Eles foram preparados antes,
foi dito para eles o que seria lícito fazer ou não. E eles violaram uma regra básica. Eles não consultaram primeiro Aharon e depois Moshe sobre aquilo que eles poderiam fazer caso tivessem alguma dúvida. Os dois líderes da nação de Israel foram ignorados e por força dessa ação de ignorar os líderes, os dois morreram. Mesmo sendo filhos do Cohen Agadol. Então, tem um outro princípio aqui que a gente precisa analisar. Não é porque é filho do fulano, do ciclano ou do beltrano que o Senhor vai tratar de forma diferente. Não trata, não. Depois dos 13 anos, fez bar mitzvah, já é adulto, o tratamento é igual para todos. É tratamento de homem para homem. E o Senhor trata isso com as pessoas, trata isso com os homens, com as mulheres. 12 anos já não é mais criancinha, já é mulher adulta. Ela é vista assim na eternidade. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui diz respeito a uma progressão de fatos na vida de uma pessoa, em que a pessoa recebe todas as oportunidades, ela recebe todos os conteúdos necessários, ela é avisada para que ela não cometa erros e venha a sofrer a Haremot depois da morte. Quando ela encarar o seu futuro, que ela não está enxergando, porque ele está nas suas costas, e finalmente no momento dela encarar esse futuro, ela descobrir que aquilo tudo que ela achava certo, que ela pregava como sendo a maior verdade de todo mundo, estava na realidade profanando o Senhor, a sua palavra e agredindo a ele através das suas ações na terra. Duro descobrir isso depois da morte. Mas, por isso a Torá, ela vai trazer para a gente essa instrução. E lembrando que a Torá, ela veio do céu para a terra para trazer essa instrução, esses parâmetros e colocar isso de forma organizada para que eu possa raciocinar e dizer assim, puxa, eu tenho que fazer isso, 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 porque como consequência tem aquilo. Eu não posso fazer isso, 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 porque como consequência, misericórdia, tem aquilo outro. Então tudo isso é posto aqui, é colocado aqui, para que o homem possa reconduzir sua vida ao Criador. É um projeto de reconexão físico e espiritual tremendo. E as verdades que estão aqui na Torá, elas precisam ser ouvidas, percebidas, incorporadas e vividas. Por quê? Porque elas são a única forma do homem voltar para o Senhor. Só para mim terminar, irmãos, fuja de quem desvaloriza a palavra do Senhor. Fuja de quem anda falando mal da Bíblia. Fuja de quem coloca assim, está escrito assim, mas é assado. Ah, a Bíblia agora não tem mais validade, não precisa mais fazer isso, não precisa mais fazer aquilo. Fuja destas pessoas. Eles são os enganadores. Todos eles. Por quê? Eles estão chamando o eterno de incompetente, de burro. Uma expressão forte para usar, né? Mas eles estão dizendo isso. Por quê? Porque eles estão dizendo o seguinte, o Senhor deu uma palavra que não resistiu à passagem do tempo. A sociedade mudou, a vida mudou, o homem mudou. Só que não. E agora nós temos que fazer diferente. Então esse tipo de raciocínio, ele é mundano e maligno. E conduz à morte das pessoas. Eles estão roubando a mente das pessoas. E esse roubo de mente está causando uma tragédia a nível mundial.
que vem se manifestando dia após dia com um caos que está sendo instalado na sociedade. Por isso, que o Eterno nos ajude, que Yeshua esteja ao nosso lado, que o Espírito Santo possa tocar na nossa vida e nos separar, para que nós não precisemos passar por tudo isso. Misericórdia, mas as coisas estão indo de mal a pior, infelizmente. E a grande notícia é, não vai melhorar. Por isso nós aguardamos dos céus a vinda de Yeshua. Ora vem, Senhor Yeshua, que nós ansiamos este momento em que o Senhor vai nos buscar para nos separar desse mundo e não permitir que nós ainda vejamos a corrupção, como está escrito no livro de Salmos. Que o Eterno abençoe sua vida e que essa Parashá Harimot seja um divisor de águas para nos prepararmos para a vida eterna e fugirmos da morte eterna em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.